Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, né, o papo de hoje vai ser, pra mim, um alívio muito grande. Eu gostaria de compartilhar com vocês também esse vídeo, porque há um tempo atrás eu apareci aqui e desabafei. Contei pra vocês que eu tinha acabado de descobrir que um problema que eu achava que não era tão relevante tinha se tornado perigoso. E aí eu comecei a me tratar. Eu vim falar pra vocês hoje do resultado da biópsia da minha tireoide. No dia 17 de novembro de 2022, eu fiz retirada parcial da tireoide, porque eu tinha apresentado um nódulo que quando eu fiz o primeiro exame estava medindo 1,5 o tamanho, ou seja, 1 centímetro e 5 milímetros. Isso em 2019. Já em 2022, quando eu voltei a dar atenção a isso, esse nódulo ele já tinha crescido 1 centímetro, já estava medindo 2,5. E assim, quando eu fiz a minha ultrassom e fui levar tudo para a médica, ela disse para mim que o resultado tinha apresentado células cancerígenas e que talvez eu precisasse retirar toda a tireoide. E aí ela me indicou para ir pro médico cirurgião de cabeça e pescoço. E lá eu comecei um tratamento psicológico, principalmente, para retirar metade dessa tireoide. E também a fazer uma bateria de exames, todos os exames que são necessários, exames pré-operatórios, para que esse procedimento fosse realizado. Sem mais delongas, eu quero contar para vocês qual foi o resultado do laudo da biópsia. E já de cara eu vou dizer, gente, deu benigno. Eu não tinha câncer, eu não tenho câncer, graças a Deus. Eu tô muito aliviada com isso. E aí eu queria contar pra vocês o que foi que o médico me disse. Apesar de não ter câncer, não ter nada que fosse agravar isso, o nódulo, no dia da cirurgia, ele já estava medindo 2,8 centímetros. Aqui na biópsia está apresentando, né, as medições dele. Ou seja, do dia que eu fiz o PAF, que é a punção, ele já tinha crescido 3 milímetros. E foi por isso que eu precisei retirar a princípio. Só que no momento que eu estava na mesa de cirurgia, o médico ele percebeu. Eu vou ler aqui um pedacinho do exame para explicar para vocês da biópsia. A hiperplasia nodular, uma paratireoide sem particularidades. Outros achados, né? Tem um pedacinho aqui escrito outros achados. E aí eu tinha uma hiperplasia nodular em uma das paratireoides. Vou explicar pra vocês do jeito que o médico explicou. Que eu não consigo me lembrar tudo exatamente, mas em resumo, ele disse que a gente tem a tireoide e tem as paratireoides, 12 paratireoides, se eu não estou enganada. E uma dessas apresentou uma mudança, né, que poderia que na verdade era o que causava o meu problema inicial, que foi o cansaço, a falta de ânimo para fazer as coisas. A princípio, quando eu procurei o endocrinologista, porque eu estava muito indisposta, eu não tinha disposição para fazer nada, eu ficava cansada muito fácil. E os exames não detectaram essa paratireoide. Foi na hora da cirurgia que o médico percebeu que era necessário também tratar desse problema. E o que essa paratireoide pode ocasionar, gente, é roubar o cálcio do nosso corpo, fazer com que a gente fique indisposto e sem controle para se alimentar. Eu nunca fui descontrolada para me alimentar, mas eu estava super exausta e não conseguia explicar de onde vinha tanto cansaço, de onde vinha tanta disposição. Eu simplesmente acordava e ficava sem conseguir realizar. Isso estava me afetando já na minha vida como um todo, até nas minhas atividades mentais, porque eu já estava me tornando preguiçosa mentalmente para fazer as coisas. E foi daí que estava acontecendo esse problema todo. Eu estou mega nervosa, gente. Mas muito feliz
E grata a Deus, porque não era câncer. Meu medo era esse. Quando eu fiz os exames que apresentou essa células cancerígenas no nódulo, que eu cheguei lá no cirurgião, ele me explicou. Porque quem trata, né, da parte aí tem mais a ver com essa parte é o cirurgião. E esse cirurgião, ele é especialista em tratar problemas da tireoide. Ele me explicou que quando eles retiram as células do nódulo, enquanto a gente está com ela ainda no corpo, né, no caso a punção, existem 50% de células que podem ser cancerígenas e 50% de células normais. No meu caso, a médica, quando viu o exame, ela percebeu que tinha presença, sim, de células cancerígenas. Ele diz assim, por exemplo, a gente retira 10 células e 5 podem ser malignas e 5 benignas. Só que quando eu cheguei para ele não como é que eu posso dizer? Ele não falou assim, vamos tirar toda a sua tireoide porque você tá com câncer. Ele falou assim, vamos tirar metade da tireoide, que é onde se encontra o nódulo. E aí, a gente estuda essa parte e vê o que realmente está acontecendo. Se realmente for um câncer, aí você volta e retira a outra metade. Ele optou por uma cirurgia parcial, porque se eu fizesse uma cirurgia total, eu iria ficar dependente de remédio. Isso poderia me ocasionar diversos outros problemas, porque eu poderia não me adaptar bem sem o órgão inteiro. E aí eu fiquei aliviada quando eu cheguei na consulta, porque eu já tinha pesquisado muitas coisas e eu não queria tirar a tireoide inteira. Eu só queria resolver o problema do nódulo. Depois que o médico falou comigo que só precisaria tirar metade, eu fiquei mais tranquila para fazer o procedimento. Gente, são tantas emoções, eu não sei nem explicar para vocês, sabe? Eu fiquei... não pela cirurgia, mas porque eu pensava, poxa, eu já não tô legal hoje, meu corpo hoje não tá legal. Eu não tô conseguindo ser produtiva, eu não tô conseguindo fazer as coisas sem cansar. Eu não tô conseguindo nem raciocinar, até meu raciocínio tava sendo afetado. E aí eu ficava com medo de precisar fazer qualquer após a cirurgia, por exemplo, uma quimioterapia, uma radioterapia, que são processos comuns. E como todos os médicos dizem, o câncer de tireoide é o menos agressivo. Mas ninguém quer passar por isso. E eu não queria passar. Por isso que eu fiquei super triste, super desnorteada. Mas depois eu respirei e falei, deixa eu ver aqui o que é que eles estão me propondo. Deixa eu ouvir os médicos e foi o que me ajudou a resolver tudo direitinho. A partir de agora eu não fico mais procrastinando para fazer exames e nem para cuidar da minha saúde. Isso para mim foi um alerta de que às vezes a gente precisa se assistir, sabe? Eu sou uma pessoa muito... tô sempre correndo com as coisas e nesse momento, nesse período que eu passei por isso, eu tive que parar, respirar, entender como é que eu tava, assistir o que é que eu tava passando e sentindo para poder tratar, sabe? Então, gente, a minha dica para vocês hoje, procurem os médicos e façam tudo que eles pedirem, que quando pede tem um propósito. No meu caso não era câncer, mas o problema estava escondido, porque só foi resolvido, só foi descoberto na mesa de cirurgia, que foi essa questão da paratireoide, que que pode causar essa alteração, né, hormonal e de vitaminas também. Eu acho que causa vitamina. Ai, gente, eu não sei. Mas eu sei que implica lá no seu cálcio. E às vezes a gente não percebe as coisas, sabe? No exame, em todos os exames que eu fiz exames de laboratório, eu fiz exames de imagem, nenhum apresentou essa paratireoide. Então tudo tem um propósito, né? O meu se cumpriu, graças a Deus, deu tudo certo. Eu vou ler por alto aqui o resultado do exame, porque eu sei que vocês vão me perguntar, mas aí, como é que estava escrito lá no exame essas coisas? E aí eu vou ler para vocês. E a conclusão do exame foi o seguinte: produto de tireoide... Ai, meu Deus.
tireoidectomia parcial, tá? Porque eu só tirei metade, a parte, o lado direito. Adenoma folicular oncócito, adenoma de células de Hutton. Esse oncócitos foi o que chamou a atenção lá da médica, da endocrinologista que me acompanha. No outro exame também apresentou isso, né? Mas células mais focadas. E aí, são chamadas de células de Hutton. Medindo 2,8, já tinha aumentado desde quando eu fiz o PAF até o dia da cirurgia, 3 milímetros. Ou seja, esse nódulo, ele ia continuar crescendo. Eu já conseguia sentir ele quando eu tocava aqui no meu pescoço. E já estava ficando visível, porque eu falava sempre do nódulo e ninguém aqui em casa, eu não via. Mas aí quando tava nesse período, as pessoas começaram a perceber que ele ficava aparente, né? E localização, lobo direito e istmo, margens livres de lesão. Aí embaixo do exame, da conclusão, tem assim, outros achados: hiperplasia nodular, uma paratireoide sem particularidades. Ou seja, o resultado foi positivo. Tudo bem, eu estou bem. Ai, aliviada, gente. Obrigada por todo mundo que deixou uma palavra legal aqui, que contou que também tinha o problema e que não era tão, sabe? São coisas assim que fazem a gente se sentir acolhidos. E eu me senti super acolhida com todas as coisas que eu trago aqui para este canal. E que eu encontro pessoas que, olha, eu também tô passando por isso. É uma coisa assim inexplicável. Eu me sinto bem com toda a positividade que eu recebo de vocês. Tanto aqui, como gente que vai lá no meu Instagram deixar uma mensagem, né, de carinho. Eu recebo com muito carinho também. E agradeço. É isso, gente. Ai. Beijos. Até o próximo vídeo. Que venham muitos vídeos agora, a partir de agora. Porque eu tô com muita vontade de viver. Tchau!